Olá, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 71, vamos falar de rotação de espelhos. A situação aqui é a seguinte, temos aqui um objeto, aqui o espelho na horizontal, ele sofreu uma rotação no sentido horário, alfa graus. Então, ele percorre alfa, medida angular, ele sofreu uma rotação, então ele tem um giro alfa. Objeto, a imagem simétrica em relação ao espelho, essa distância aqui, a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho, aquilo que a gente já viu. Acontece que agora o espelho sofrerá rotação no sentido horário. O que acontece agora? Objeto, projeção, a imagem vem aqui. Por quê? Vamos prolongar o espelho e aqui a formação da imagem. Aqui a mesma coisa. A distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Vamos chamar aqui de um D'. Tá bom? O que aconteceu? Esse é o centro da circunferência, porque quando o espelho está girando, você imagina ele dentro de uma circunferência, que a rotação tem a ver com o movimento circular, né? Eu só quero que você memorize, ó. Veja bem, a imagem que era I', quando eu desloquei o espelho, deslocamento angular, agora a imagem formada duas linhas, tá? Olha lá. A única coisa é que se o espelho sofre um movimento alfa, a imagem sofrerá um movimento 2α, deslocamento 2α. Se o espelho sofre um deslocamento alfa, a imagem sofrerá um deslocamento 2α. Pelo desenho dá para você memorizar. É isso que eu quero que você só memorize isso. Já é suficiente para que você resolva aí os exercícios. Então, só para concluir, em relação à aula anterior, se o espelho sofre um deslocamento linear D, a imagem anda 2D. Lembra disso? Se o espelho desloca-se D, a imagem desloca-se 2D. Tá? Aqui para o ângulo é a mesma coisa. Se o espelho sofre um deslocamento alfa, a imagem sofrerá um deslocamento 2α. Ok. Turma, aqui nós temos dois espelhos fixos, E1 e E2, formando um ângulo aqui entre eles. Reparem no detalhe. O ângulo de 90 graus, então eu tenho um ângulo alfa formado entre os espelhos. Vamos marcar aqui um ângulo alfa. Esse ângulo alfa, neste caso aqui, mede 90 graus. O que eu sei? Eu sei primeiro que a imagem formada deste objeto em relação a E2, ele está aqui. Vamos chamar de I', que é a imagem formada do objeto, formada pelo espelho E2 de O. Aqui nós temos também, não esqueça da projeção ortogonal, né? E que essa distância é idêntica a essa distância. Esta distância tem a mesma medida dessa distância, também a simetria. Aqui nós temos uma imagem chamada, vamos colocar como I', que é a imagem formada pelo espelho E1 do objeto O. Beleza? Acontece que o I', ele é objeto agora para o espelho E2, veja, então teremos aqui a formação. Imagine que o I', ele é objeto para o E2. O E2 está vendo o I', ele é um objeto para o E2. Aqui nós temos um I'. A mesma coisa ocorre com o I'. O I', ele é, na verdade, objeto para o E1. Então, formaria a imagem aqui. Estas duas imagens, elas são sobrepostas. São duas imagens numa só. Então, a pergunta é, quantas imagens formar-se-ão aqui, no caso?
Aqui nós vimos que formaram-se 3 imagens, não é verdade? Se nós pegarmos aí a circunferência completa, que é 360 graus, dividido pelo alfa, que no caso aí é 90, sabemos que 360 sobre 90 vai dar 4. Mas quantas imagens nós temos? Na verdade, nós temos 4 imagens. Só que nós temos 2 imagens sobrepostas nesse ponto aqui. Mas isso não interessa. Interessa que aqui nós estamos visualizando 3 imagens. Então, o que nós vamos fazer? Subtrair 1. Exatamente esta sobreposição. E o n será o número de imagens. Tá? Essa é a fórmula, de maneira geral, que cai nas questões de vestibular. Turma, ó, um exemplo de aplicação aqui é assim. Primeiro plano bissetor entre os 2 espelhos é a bissetriz, na verdade, que divide esses 2 ângulos em 60 graus. Aqui nós temos um modelo dos 2 espelhos formando 120 graus entre eles. Então, quantas imagens nós teremos formando-se aqui? Veja bem, na projeção da imagem aqui, esta imagem ela cairia atrás do espelho E1. Tá vendo? Esta imagem aqui, ela também cairia atrás do espelho E1. Olha lá as 2 imagens. Vamos fazer a conta? Então teríamos n igual 360 dividido por 120 menos 1. 300 dividido por 120 dá 3, né? 3 menos 1. Então, 2 imagens formadas. Na continuação, vamos falar sobre quando a gente vai usar o 360 sobre alfa e eliminar aqui o menos 1, tá? Vou colocar essa situação. Turma, então agora, ó, bastante atenção aqui num complemento da matéria, desse assunto. Perceba o seguinte, ó. O n deu um número par de imagens. Muito bem. Se o número é par, deu esse número par de imagens, é porque o objeto ele foi colocado no plano bissetor. Então presta atenção. Se o n tivesse dado ímpar, o ímpar não tem problema. Você pode colocar aqui onde você quiser. Tá? Então vamos lá. Se o n der ímpar, usando esta mesma fórmula, tá? Se o n for ímpar, não tem problema algum. Posso pôr o objeto aqui, posso pôr o objeto aqui, posso pôr o objeto em qualquer lugar. Você utiliza esta fórmula aqui. Se o n for par, se o n deu par, né? Então você faz o estudo com o n par, com o objeto no plano bissetor. Por quê? Porque no caso específico do número par, se você colocar este objeto fora do plano bissetor, vamos colocar aqui O1, se eu pego um objeto fora do plano bissetor, você não pode mais usar o menos 1. Você só vai usar o 360 sobre alfa. Então vamos supor que eu não estou pensando mais aqui. Tá? Agora é o O1. Ele está fora do plano bissetor. Então você vai usar 360 sobre alfa. Tá? E aí nós teremos quantas imagens? 3 imagens. Então, concentre-se nisso. Se o objeto estiver no plano bissetor, deu par, está no plano bissetor, você usa o menos 1. Se você tirar o objeto daqui, tirar fora, sair fora do plano bissetor, você já não pode mais usar o menos 1. Tem que usar 360 sobre alfa. Agora, só para terminar, eu vou fazer o desenho das imagens aqui, tá bom?
Turma, um resumo conclusivo, tá? Presta atenção. O que você vai fazer? Dois espelhos formando um ângulo entre eles. Primeira coisa, faço uma análise do objeto no plano bissetor. O que é o plano bissetor? Ele vai dividir o ângulo ao meio, tá? Então aqui é o objeto, independente da pergunta. Analisou o objeto aqui. Plano bissetor, tá? Para qualquer ângulo. Você vai fazer menos 1, menos 1. Então, quanto daria a conta? O objeto aqui, tá? Olha lá, no plano bissetor. 3 menos 1, 2. Se deu par, então nós sabemos, pense no caso par, porque no caso ímpar você pode colocar onde você quiser. No par, deu n par, então saiba que se você tirar o objeto daqui do plano bissetor, tirei o objeto daqui, turma, coloquei fora do plano bissetor, olha lá. Agora olha lá as imagens, ó. Vou tirar o menos 1, então. Agora você não usa o menos 1, entendeu? Então vai dar 3. Essa é a ideia. Então, sempre no plano bissetor. Analise, estude o plano bissetor. No plano bissetor, menos 1. Se der par, saiba que fora do plano bissetor, você não vai usar o menos 1. É um assunto delicado, mas dá para entender. E olha aqui. Deu 3 imagens, eu vou mostrar para vocês. Ó. Objeto 1, a imagem formada ao I' em relação ao espelho 1, mesma distância, simetria, perpendicular, projeção ortogonal. Esse é simétrico desse, aquele esquema que você já conhece de aulas anteriores. Agora, esta imagem, ela é objeto para, a parte espelhada está aqui, ó. Então, o espelho é isso aqui, ó. Eu fiz continuação, essa é a parte espelhada, ó. Então, isso é objeto para esse espelho aqui. Olha lá a imagem. Projeção ortogonal, simetria e tal. Este objeto, ele também é objeto para o E2. Olha lá, então, imagem e 2 linhas. Olha lá. Juntando tudo, olha lá as 3 imagens. Ó. 1, 2, 3. Por quê? Tinha colocado o objeto no plano bissetor, tinha dado par, eu sempre uso menos 1. Tá bom. Mas deu par, então eu falo, opa, agora no caso do problema lá, o examinador colocou o objeto aqui, então eu vou ficar esperto. Deu par se eu fizer o estudo com o objeto aqui, no plano bissetor. Deu par, a situação é essa, então eu não uso menos 1. Só para concluir a matéria. Agora sim. Eu achei que ficou bom, né? Mas você gravou eu falando isso?